Olá, chegou o momento de entender o reflexo da defecação. Parte por parte. Primeiro aqui em cima, eu tenho o cólon descendente, depois o sigmoide, depois o reto. O que mais eu tenho aqui? Eu tenho o ânus, depois esse em vermelhinho aqui, ó, é o esfíncter anal interno e o do lado, o esfíncter anal externo. O interno, músculo liso, controle involuntário. O externo, músculo estriado esquelético. Este eu controlo, tá? Vamos aqui só de uma lupa agora para que você possa ver melhor. O vermelho é o interno e esse lateral aqui é o externo, tá? Muito bem. Olha o que vai acontecer. Primeiro ponto. Vou começar com o esfíncter anal interno. Ele permanece contraído, senão eu perderia fezes constantemente, esse conteúdo fecal. Por que ele permanece contraído? Ele permanece contraído porque ele tem um tônus de contração. As suas células musculares possuem uma atividade basal de permanecerem fechadas, contraídas. Perfeito? Então vem uma pergunta. Olha a pergunta. Como eu relaxo ele então? Como ele relaxa? Porque no reflexo da defecação eu quero relaxar ele. Senão eu não defeco nunca. Vou ficar constipado. Com isso, existe uma maneira de relaxar ele. Mas eu volto e reforço. Ele permanece contraído porque ele tem um tônus, uma atividade basal que faz ele sozinho ficar contraído. Quem relaxa ele? Olha que legal. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o sistema nervoso central, encéfalo. Aqui eu tenho medula espinhal. E quem ajuda nesse processo é uma região, principalmente aqui, ó, S2 e S4 da medula espinhal, tá? O que vai acontecer? Eu tenho aqui um neurônio em azul que chega e vai inervar, e é ele que vai relaxar esse esfíncter. Esse neurônio aqui, na verdade, esse neurônio, que é o neurônio parasimpático em azul, tá? Por isso que é um controle inconsciente, ele está presente dentro de um nervo, o nervo esplâncnico, tá? Esse nervo esplâncnico, Então, olha só que interessante. Vamos lá. Dessa região da medula espinhal, vai surgir um nervo que chega até o esfíncter anal interno. Esse em azul vem, é um nervo parasimpático, por isso que eu falei que é um controle inconsciente, tá? É músculo liso. Esse neurônio parasimpático está presente, só por curiosidade, nesse nervo que é o nervo esplâncnico, tá? E é involuntário. Muito bem. O que ele vai fazer? Esse neurônio parasimpático, ele vem aqui, secreta uma acetilcolina e ela relaxa o esfíncter anal interno. Então, como ele relaxa? Por um estímulo parasimpático. Perfeito? É assim que relaxa o esfíncter anal interno. Pergunta: como é a atividade dele no repouso? Contraído, ele tem um tônus de contração. Mas quando eu quero defecar, o que eu faço? Um parasimpático, isso é inconsciente, libera uma acetilcolina nele e ele relaxa. Muito bem. Próxima barreira, eu tenho aqui o esfíncter anal externo. Ele também permanece contraído, mas ele não tem um tônus, não. Ele não é igual ao interno que fica sozinho contraído. Quem mantém ele contraído é o nervo pudendo. Então, olha só, lá da medula também surge o nervo pudendo. Esse nervo pudendo, né, é um neurônio motor, é consciente, eu tenho controle, é voluntário, e ele constantemente, olha que interessante, então esse neurônio motor constantemente está mantendo a contração do esfíncter anal externo. Quem mantém essa contração é uma atividade constante do neurônio motor. E aí vem a pergunta: como eu relaxo? Simples. Se quem está mantendo é uma atividade do pudendo, é só eu vir aqui
cortar essa atividade. Se eu inibo o bendito do pudendo, eu corto essa contração e ele relaxa. Então, em suma, em resumo, olha que interessante. Vamos jogar os dois, um de cada lado. Eu tenho aqui o esfíncter anal interno, músculo liso, controle involuntário, esfíncter anal externo, músculo esquelético. Eu tenho controle. Primeiro, quem faz esse esfíncter relaxar? Um estímulo, tum, 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 de um neurônio parasimpático. Ok? É involuntário, eu não controlo. Do outro lado, quem faz o esfíncter anal externo, que é músculo esquelético, relaxar? Primeiro, o neurônio motor, que é esse nervo pudendo, estava mantendo ele contraído. Como que eu relaxo então? Simplesmente desligando, inibindo o pudendo. Não é difícil. Perfeito? Vamos guardar essa base, porque se eu fiz essa base, agora eu consigo ter cenário para que você possa entender o reflexo da defecação. Passando a página. Esta é uma das figuras que eu mais gosto nesse curso, que mostra todo um cenário do reflexo da defecação. Eu confesso que ela deu muito trabalho para que ela pudesse ser aí construída, porque foram vários elementos, vários dias, mas o resultado ficou bem legal. Vamos lá? Vamos dar um zoom aqui e entender esse reflexo da defecação? Primeiro ponto, vamos lá, o que eu tenho aqui? Colo descendente, sigmoide, reto, esfíncter anal interno, que eu já sei que é músculo liso, que tem um tônus que mantém ele contraído, esfíncter anal externo, que é músculo esquelético, que não tem um tônus, mas tem um pudendo, que é o neurônio motor, mantendo ele contraído. O que mais eu tenho aqui? Eu tenho também, no finalzinho, o ânus. Então eu reforço, estou até repetitivo, mas é assim que você vai aprender. O esfíncter anal interno tem um tônus que mantém ele contraído. Imagina aqui, está contraído porque ele sozinho fica. O externo não, ele precisa então desse neurônio motor que é o pudendo. Esse é um cenário em repouso. Antes de você ter vontade de defecar, funciona desse jeito. E aí, o que vai acontecer agora? Vai acontecer que, graças àquele peristaltismo em massa, aquelas ondas que vão empurrando essas fezes ao longo do seu intestino grosso, chega no colo descendente um bolo fecal, fezes sendo transformadas, que vão fazer o quê? Vão chegar até o seu reto. Bem, e ela começa a chegar no reto. Quando essas fezes chegam no reto, eu já posso considerar o meu evento 1. Entendeu ele? Fácil, né? Olha o evento 2. Chegou no reto, o bolo fecal vai começar a distender toda essa parede da mucosa do reto. E essa distensão ela é muito importante, porque aqui eu tenho em verde neurônios sensitivos, que são mecanosensíveis a essa distensão. E esse neurônio em verde, olha o sentido da seta, vai levar uma informação para onde? Para a sua medula espinhal, para essa altura de S2, S4. Então esse neurônio aferente leva alguma mensagem. Qual? Tem fezes, tem distensão no reto. Perfeito? Evento 2. Qual vai ser o evento 3? Olha que interessante. Esse neurônio aferente em verde vai estimular aqui, ó, um neurônio em azul. Aquele neurônio que eu já aprendi, que é o neurônio parasimpático, o neurônio autônomo. Então, eu estimulo esse neurônio parasimpático. Lembra o que ele faz? Ele vai secretar uma acetilcolina e ele vai relaxar o esfíncter interno. Então, quem manda, quem faz com que esse neurônio parasimpático saiba o exato momento de relaxar o esfíncter interno é a distensão através desse neurônio sensitivo. Perfeito? Evento 3. E agora? Agora o bolo fecal, na verdade as fezes, já consegue ir atravessando o esfíncter interno. O que faz você não defecar na calça, a última barreira, a última proteção, é o esfíncter externo. Mas agora é a hora também de relaxar ele. Mas ele é a cereja do bolo. É o último processo. O que vai acontecer?
Quando essas fezes já atravessaram o interno, vai distendendo cada vez mais. Esse estímulo aferente vai ficando cada vez mais forte e ele também sobe. Tchum, 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 e avisa o seu encéfalo, avisa a sua consciência. É aqui que você vai ter a percepção da urgência de evacuar. É aqui que você tem vontade de evacuar. Por quê? Porque as fezes já está quase saindo, já atravessando aqui o interno que está relaxado. Ele já foi embora. Então, nesse momento, você procura um ambiente propício para esse comportamento de defecar. E quando você está num ambiente que você pode defecar, o que você faz? Você relaxa, enfim, o esfíncter anal externo. Como? Lembra? Eu tenho que inibir esse neurônio motor, esse pudendo. Já que eu avisei a consciência, o meu córtex motor, olha lá, o neurônio em vermelho, vou dar até um zoom aqui, ó. Esse neurônio que habita o córtex motor, né, já que é cortical, você já tem consciência, envia um sinal descendente, ó, uma saída do córtex motor, que vai até a medula espinhal, S2, S4, onde nasceu o pudendo. E ali faz uma inibição, olha aqui, uma inibição do pudendo, cortando esse sinal e, com isso, relaxando o esfíncter anal externo. Olha que engrenagem tão bem montada para que você possa defecar, se você tem esse reflexo todos os dias, todos os dias. É um cenário muito bem feito por anos de evolução da natureza. E, por fim, com isso, o resultado, as fezes deixam o reto, atravessa o ano e o reflexo se encerra. Chegamos no final, então, de uma das fisiologias mais interessantes desse capítulo 4, o reflexo da defecação. Um cenário que compartilha muitos elementos, de encéfalo, à medula, ao intestino. E tudo isso sendo orquestrado por uma fisiologia muito bonita. Caso você esteja gostando dos nossos conteúdos, o Fisiologia Didática tem muito mais. Acesse na descrição desse vídeo o nosso site e conheça a melhor plataforma de fisiologia humana, uma fisiologia nunca antes vista.